Olá, mulheres verbo da vida, meu nome é Daiane e hoje eu tenho o prazer de estar aqui falando com vocês nessa série. E para mim foi uma experiência maravilhosa me tornar mãe. Na verdade, antes de engravidar, eu sempre ficava pensando, como é ser mãe? Eu perguntava para as minhas amigas, como a gente vira mãe? Eu observava as gestações de amigas e me marcou muito a resposta de uma delas. Você simplesmente vai ser uma mãe quando o seu filho nascer. E foi assim mesmo, né? Como diz o ditado, nasce um filho, nasce uma mãe. E a verdade é que quando nasce uma mãe, eu comparo o nosso crescimento como mãe como o crescimento do filho mesmo. A gente lê tantas coisas, a gente ouve tantos conselhos, mas quando você pega aquele serzinho no seu colo, que é o seu pacotinho, você pensa, uau, eu não sei nada, na verdade. E você começa, à medida que a criança se desenvolve, você começa a aprender junto também. E eu tenho visto isso na vida do meu filho. Eu tenho o Bruno, ele tem 4 anos agora e eu não sei todas as coisas, eu não sei a resposta para todas as perguntas, mas à medida que elas têm chegado, eu tenho provado da graça do Senhor e da habilidade que Ele dá para viver cada estação e eu tenho construído esse caminho com Ele. Então, primeira dica que eu queria dar para vocês como mãe fique tranquila. Vai dar tudo certo, né? Viva leve, você também está em construção nesse processo. Ainda que a gente leia, ouça tantas coisas, não tem problema você se deparar com uma nova situação e realmente não saber como vai seguir. E a gente também está em construção nesse caminho e a melhor coisa é saber que a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo aquilo que a gente precisa. Talvez não exatamente quanto tempo eu devo aquecer a mamadeira ou como eu vou deixar ela lá dentro de molho, mas sabe, sempre vai ter uma nota que sobe dentro da gente, mostrando qual o caminho que a gente deve seguir. Então vai dar tudo certo, fica tranquila, você mamãe de primeira viagem, ao longo dos dias. A experiência ela vai chegando, vai te deixando mais tranquila para viver essa fase que é tão boa, que a gente pode experimentar com Deus. As pessoas, as mulheres, elas falam muito sobre culpa, sobre eu me sinto culpada por não conseguir fazer tudo, mas sabe, esse é o tipo de sentimento que nós, mulheres de Deus, não devemos carregar dentro da gente. Pelo contrário, a gente precisa andar guiadas pela paz que excede todo entendimento, um amor que excede todo entendimento, com a sabedoria que Deus dá para reagir frente a cada situação. A gente vai falhar, meninas, não é? A gente não vai saber fazer tudo mesmo, mas a grande oportunidade que a gente tem com o Senhor é de que a gente pode mudar sempre a rota e perceber por dentro, ouvindo a voz do Espírito, como agir numa próxima situação. Tá certo? E o meu maior exemplo de mãe foi a minha mãe. Eu tive o privilégio de ter uma mãezona dentro de casa e fora isso eu tenho avós bem queridas e tias avós que foram como mães para mim também, né? Em todo cuidado, acompanhando no processo quando eu tive o meu filho. E algo que me marcou bastante quando eu estava na maternidade, que eu tive o Bruno, fiquei na SEMI, acompanhando antes de subir para o quarto, o bebê foi levado para os cuidados com o médico. E o Samir, logo que eu subi para o quarto, ele falou, eu fiquei observando a sua mãe durante todo esse processo, né? Ele me conta que estava todo mundo lá na maternidade, podia assistir o parto e ver o bebê nos primeiros cuidados, e estava a maior festa, mas ele conta que a minha mãe estava ali apreensiva e ela falou para ele, tá tudo bem com o bebê, o que eu preciso saber é da minha filha, né? Mãe é mãe sempre, não é? E aí eu passei os dias no hospital e enquanto eu estava ali, ela estava na minha casa cuidando para me receber, não é? Então a maternidade ela é algo incrível e se a gente pode aprender algumas coisas com a palavra, um versículo que me marca bastante é em Tito, quando ele fala para as mais experientes ensinarem as mais jovens a respeito da vida, não é? E eu queria falar o contrário disso também. Para nós que somos mais jovens, nos abrimos para os conselhos daquelas que são mais experientes. E além da minha mãe, eu tenho muitas mulheres como referência, que são as minhas líderes no ministério, as esposas dos meus pastores, por onde eu caminhei durante esse tempo. E sabe, é sábio para nós que somos mais jovens,
ouvirmos os conselhos, observarmos o procedimento daquelas que caminharam na nossa frente. Nessa era de rede social, de tantos blogs de maternidade, de tanto produto caro, de tanto enxoval espetacular e tanta coisa bacana que o mundo moderno pode oferecer, às vezes o que a gente precisa mesmo é de um conselho que traga muitas vezes algo que seja tão simples, mas que funcionou com a nossa avó, cuidando do nosso pai, da nossa mãe lá no passado e que de fato funciona para a gente. Eu falo isso por experiência, eu tive a alegria de poder ouvir tantos conselhos da minha mãe, das minhas tias avós, e às vezes era algo tão simples que nada do que eu tinha comprado como recurso foi tão eficiente como ouvir aquela receitinha delas. Não é? Então, a gente se abrir para o conselho dos mais velhos, a gente honrar a experiência de mães que caminharam na nossa frente, não é? Para a gente desfrutar de uma maternidade mais leve também. Minhas expectativas de futuro em relação ao meu filho são as melhores, não é? A gente só pode acreditar que na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, o que vem pela frente é bem melhor. E a palavra fala sobre a gente educar o filho no caminho, não é? E algo que eu gostaria de deixar uma sugestão para você que é mamãe também, sabe? Gere o ambiente de Deus no seu lar. Gere um ambiente que seu filho entenda o que é uma vida de fé, uma vida de alegria, um ambiente de paz, um lar de amor. Nós somos muito responsáveis por prover isso para os nossos filhos. As meninas estavam me perguntando o que você pode sugerir, o que fazer. Algo que eu faço sempre com o Bruno, a gente tem o costume de deixar ele ver os desenhos que ele gosta, jogar os joguinhos que ele gosta, mas todos os dias existe um tempo que é o tempo do devocional. E a gente tem trabalhado isso na medida que ele consegue entender. Então nós separamos tempo para louvores. Às vezes nós falamos, filho, agora é hora de desligar o desenho, você vai brincar ouvindo músicas que falam a respeito de Deus. A gente lê a palavra, ele está numa fase que a gente agora decora os versículos e explica o que ele está falando, e é tão gratificante, é tão prazeroso você poder ministrar a palavra para a sua primeira ovelhinha, né, que é o seu filho, dentro de casa. Então, esse é um conselho que eu dou. Gere ambientes de adoração na nossa casa, ambientes em que seu filho possa perceber dentro de casa como é importante provar da presença de Deus, da vida de Deus na vida comum do lar também. Eu contei um pouquinho da minha vida, algumas experiências, deixei algumas dicas para você. Eu tenho certeza que nesse mês das mães vai ter tanta coisa boa para você assistir, provar, e meu desejo é que você cresça mesmo, seja muito edificada pela palavra, por instruções poderosas que vêm da parte de Deus para te fortalecer e te fazer uma mãezona poderosa em Deus.